Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao Eterno Criador. Meus queridos, mais uma vez estamos aqui para deixarmos um vídeo para a honra e glória do nosso Criador. Você já me conhece, eu sou nosso irmão Alberto Nírio e estamos hoje numa noite de segunda-feira, uma noite bastante maravilhosa, onde eu quero deixar um texto da palavra do nosso Criador aqui, Atos capítulo 15. Nós vamos falar hoje de uma coisa muito interessante. Não é um estudo, mas é um esclarecimento. E, através do esclarecimento, nós vamos começar a pensar, começar a indagar, começar a fazer perguntas, não é? Então, nós temos que crescer, nós temos que evoluir no conhecimento, e esse é o nosso objetivo aqui no canal do nosso irmão Alberto Lírio. Eu quero deixar em Atos, no capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim a palavra: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos. Dois pontos. Ensinava o quê? Se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, vocês não podem ser salvos. Vamos agora pular para o versículo 28, do mesmo capítulo 15. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, a não ser estas coisas necessárias. Seria que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição. Fazeis bem se vocês vos guardardes dessas coisas, então vos vá bem. Querido, o que eu quero deixar nesta noite e neste vídeo aqui? Uma coisa muito importante que nós temos que analisar, estudar o assunto, analisar e nos inteirar das verdades bíblicas. A ideia da nossa fala aqui, meus queridos, não é diminuir, de jeito nenhum, não é diminuir a fé de ninguém, muito pelo contrário. Quando nós buscamos conhecimento, quando nós buscamos entendimento, os nossos estudos, o objetivo, não é, maior é o quê? É fazer as pessoas pesquisar, é fazer as pessoas buscar conhecimento, é fazer as pessoas estudar mais, para que, através dos estudos, a sua fé alcance plataformas maiores e mais altas. É só isso. O objetivo é esse. Então, por exemplo, conhecer o que você professa, né, faz de você um adulto espiritual e te faz ter uma fé madura. Verdade ou mentira? Então, o Eterno, o nosso Criador, ele é gigantesco e nós precisamos da continuidade na grandiosidade dele. De que forma? Através não só da fé, mas também, logicamente, da razão. Você tem que, na verdade, você não, nós temos que ter fé no nosso Criador, mas nós temos que ter conhecimento, nós temos que ter entendimento na palavra, porque vai ficar, às vezes, vai ficar só na razão ou só na fé. Mas tem que ter fé? Tem. Mas a fé, ela tem que ser acompanhada da razão, porque senão a gente fica sem explicação. Dependendo do que a gente lê, dependendo do que a gente entende, a fé tem que ser acompanhada com a razão. Por quê? Porque tem coisas na Bíblia que nós lemos
mas tem que ter também a razão para que a nossa fé ela cresça e evolua cada dia mais. Ou seja, nós termos uma fé madura. Então, irmãos, tem pessoas que fazem críticas, não é, aos ensinadores da graça, mas aí eu pergunto, as pessoas que fazem crítica aos ensinadores, ao preterismo, não é? A escatologia consumada, por exemplo, não é? As pessoas que fazem críticas, você faz o que nós estamos fazendo? Às vezes os críticos, eles têm que se perguntar isso para eles. Quando criticam, ele tem que perguntar, mas eu estou criticando, mas eu não estou fazendo o que eles fazem. E o que nós fazemos? Será que essas pessoas que nos criticam, será que eles ficam várias horas, né, buscando o conhecimento da palavra? Estudando a Bíblias, várias Bíblias, que tem várias interpretações, tem várias traduções. Será que eles leem, se preocupam com as traduções, as transliterações? Será que essas pessoas que nos criticam, será que eles estão determinados a perder um pouco da hora de sono, dormir um pouco tarde, né? Tentando buscar as verdades de como realmente elas são? Por exemplo, por que hoje tem tantas denominações? Às vezes os críticos não fazem essas perguntas para eles mesmos. Mas eu vou te dizer, é desse assunto que eu quero tratar nesse vídeo. Uma das perguntas que os críticos deveriam fazer aos estudantes da palavra, eles deveriam perguntar para eles mesmos, por que existe tantas denominações? Por que será? Aí, eles iriam ficar com essa nó na garganta, mas eu vou aqui tentar colocar para você uma das razões por que existe tantas denominações. Mas eu só sei disso porque a gente pesquisa, a gente estuda, a gente corre atrás, como diz o ditado, né? Então, preste atenção. Por isso que eu li para você Atos capítulo 15. Alguns versículos. Primeiro versículo, né? E depois o versículo 28 e 29. Deixa eu falar para você, querida. Os primeiros padres da igreja, o chamado, né? Os pais da igreja, quando eles se reuniam, eles tinham que definir a natureza de Jesus, por exemplo. E você vai entender Atos 15, que foi o primeiro concílio ali dos cristãos. Então, os primeiros padres, os pais da igreja, quando eles se reuniam, eles tinham que definir a natureza de Jesus, quando era um dos temas que estava em pauta ali, naqueles concílios. Então, uns diziam assim, eu acho que Jesus não é Deus. Outros diziam, não, eu acho que ele é Deus. Porque ele tem a mesma natureza. Outros diziam, não, Paulo está dizendo aqui que ele foi criado por Deus. Isso era
o que os concílios faziam. Quando se tratava da natureza de Jesus, do Yahusha, existia nos concílios essas perguntas. Uns diziam uma coisa, outros diziam outra coisa. Aí você vai entender como que surgiu as denominações. E você do outro lado aí, brigando pela sua denominação, pelo CPF da sua igreja, pela placa denominacional da sua igreja, ou da sua denominação, mas você não para perguntar e para pensar. Por quê? Então, nesse caso, eles diziam isso. E quando alguém diz, não, mas Paulo está dizendo que Jesus foi criado por Deus. Então, como que pode ser isso? Eles se perguntavam entre si. Como pode ser isso? Vocês estão dizendo que Jesus é Deus. Outro grupo está dizendo que ele não era Deus. Mas aqui está dizendo que Yahusha, Jesus, foi criado por Deus. Por exemplo, Colossenses, 1, você vê isso. Aí outros falavam assim, bom, então nós vamos ter que definir. Os concílios eram para isso. Aí o que acontece? Eles faziam o quê? Então eles se perguntavam, e aí? O que nós vamos definir? Aí eles ficavam, os grupos, nos concílios, ficavam olhando um para o outro, os grupos, e diziam, não sei, porque uns falavam uma coisa, outros falavam outra, e eles falavam, o que aí? E aí, o que nós vamos definir? Porque não se esqueça que esta Bíblia era para ter mais de 66 livros. Mas só tem 66. Porque eles prepararam dessa forma e colocaram nas nossas mãos para a gente engolir. Do jeito que eles quiseram. E eles se perguntavam entre si, e aí? O que nós vamos decidir? Um olhava para a cara do outro. Falavam, não sei. Então eles se dividiam. Os grupos se dividiam. Os grupos dos cristãos, então, ficavam divididos com esses pensamentos. Afinal de contas, o que nós vamos fazer? Qual é a decisão? Lembra que aqui, onde eu li para você, daqui a pouco eu vou te explicar o que aconteceu e o porquê disso aqui. Então esses grupos, eles ficavam divididos entre si. Cada um falava uma coisa. E agora, o que definir? Então, eles não tinham uma opinião formada com esse respeito. Então foi assim que começou as denominações. Os grupos não se entendiam entre si e ali se dividiam. Aí surgiu várias denominações. Outro assunto, querido, que até hoje não foi definido pela tradição religiosa, que cada religião tem uma forma de interpretação sobre quem é o Espírito Santo. Você sabia que até hoje as religiões, as denominações, elas não chegaram a um denominador comum a esse respeito? Queridos, preste atenção. A igreja,
passou um período gigantesco sem definir bem essa parte que é chamada de pneumatologia. Pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, Eles tinham uma ideia de que o Espírito Santo se manifestava como pomba, como vento. Mas é interessante, sabe o quê? Sabe o que é interessante? É interessante que na Idade Antiga, né, na Idade Média, até mesmo na Idade Média Baixa, a Idade Moderna, o povo corria atrás das relíquias, querendo, um falava, eu quero um pedacinho, né, da língua de Santo Antônio. Outro falava, eu quero um pedaço do dente, um pedaço de osso, né, de santo tal. Eu quero uma parte, sei lá, de osso, de, sei lá, alguma parte de um santo para me guardar. Então, dentro das relicárias, dos relicários, eles guardavam pedaços de santos. Podia ser pedaço de osso, podia ser pedaço de dente, podia ser qualquer coisa. Desde que eles encontrassem, eles queriam guardar. Então, você sabia que se fosse juntar todos os pedaços da madeira da cruz de Jesus, dava para fazer 10 cruzes de tantos pedaços de madeira que alguns cristãos da primeira era tinham, quando eles guardavam um pedaço de tudo quanto é coisa, inclusive da madeira da cruz. Então você olha as denominações, elas estão igual os pais da igreja, os santos da primeira era, quando se reuniam nos concílios para definir sobre algum assunto. Exemplo que eu dei sobre a questão a deidade, a questão de Jesus. Então, o que acontece, queridos? Por que eles, né, se reuniam para definir a natureza de uma pessoa e eles não conseguiam chegar a uma definição ou um acordo entre si? Assim aconteceu com o Verbo Espírito Santo. Também, até hoje, ninguém define certo o que é o Espírito Santo. Existem denominações que falam que o Espírito Santo é uma pessoa. Outros definem o Espírito Santo como força ativa do Eterno. Outros definem como que o Espírito Santo é um ser que ninguém pode blasfemar contra ele. E assim vai. Então você veja, querido, como que a coisa ela foi se construindo. Então essa questão, né, dos patriarcas, quando uns diziam, não, para mim essa é a verdade. Eles faziam reuniões e rechaçavam, deixa eu ver se eu falo a palavra certa, rechaçavam, né, aquele cristão que estava defendendo uma tese
defendendo uma ideia. Os grupos rechaçavam essas pessoas ou essa pessoa. Nunca concordavam entre si. Aí eles faziam como que uma ideia prevalecesse. Era assim que era. Já que ninguém chegava a um acordo sobre um determinado assunto, eles faziam como que uma ideia prevalecesse. E aquele grupo maior que votasse a favor, que tinha que ser assim, então assim era feito e assim era escrito. Às vezes você fica pensando, mas a Bíblia, muitos falam que ela foi inspirada no Espírito Santo. Porque você talvez nunca estudou sobre o assunto, sobre os concílios. E eu estou passando para você uma das coisas, na verdade duas coisas, né? Sobre a natureza de Jesus e sobre o Espírito Santo. Então nós vemos que isso claramente, aqui em Atos 15, nós vemos claramente aqui em Atos 15 uma definição dos primeiros cristãos no primeiro concílio, né? Esse concílio aqui foi o primeiro concílio dos cristãos, que eles reuniram para tomar uma decisão sobre o assunto. E qual era o assunto? Eu vou te falar, porque está escrito. Então você vê que aqueles primeiros cristãos, eles deveriam ser ou não circuncidados. A reunião aqui, esse primeiro concílio, foi para tratar desse assunto. Nós vemos isso aqui escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. O que eles fizeram ali? Fizeram aquela reunião para definir, para a definição de que se os primeiros cristãos ali, depois da cruz, se eles deveriam ou não ser circuncidados. Essa foi a reunião. O propósito era esse, para tomar essa decisão. Então, o que acontece? Por que fizeram essa reunião? Por quê? Porque os judeus passavam pela circuncisão. E ali, na nova aliança, ficou aquela polêmica. Olha o que diz. Então, alguns dos que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos, melhor, porque é 2 pontos. Se vocês não circuncidar-vos conforme o rito de Moisés, ou seja, conforme a lei, vocês não podem ser salvos. É por isso, foi para isso que eles reuniram, que eles se reuniram. Por isso que eu defendo o não batismo em água, porque o batismo em água, oblação, era o batismo dos judeus. Assim como os cristãos da nova aliança não precisavam mais circuncidar, que era tirar a pele do prepúcio, aos 8 dias de nascido, a circuncisão era feita. Então, o batismo dos judeus, oblação, que é a lavagem pela água, não precisa mais. Mas a igreja evangélica entendeu isso? Que o batismo em água, oblação, era o batismo dos judeus, o batismo de João Batista? Que depois da cruz, principalmente do juízo, o verdadeiro batismo é o que está lá em Romanos 6. O verdadeiro batismo é qual? É aquele que é feito na morte e na ressurreição do Senhor. Ou seja, acreditar no Pai e no Filho. 1 João capítulo 4, a partir do versículo 14, nos fala sobre isso. Então, o que acontece, querido?
Na nova aliança, ficou aquela polêmica. Se precisava ainda os crentes passar pela circuncisão ou não. Mas o que foi decidido naquela assembleia? O que foi decidido? A partir do verso 23 do capítulo 15 de Atos, fala assim: por intermédio deles, escreveram o seguinte, olha a decisão, por isso que existe tantas denominações. Por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos, irmãos aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia. Saúde. Ouvindo que alguns saíram dentre nós, aos quais nada mandamos, vos perturbaram com palavras e confundiram a cabeça de vocês. Por quê? A polêmica existia. Ninguém se entendia. As religiões, elas se entendem. Por isso, tantas pessoas entram numa religião, denominação e saem, vai para outra. Você já ouviu crentes falando assim, eu não vou congregar naquela igreja mais não, porque lá está muito difícil, lá é duro demais. Aí ele fala assim, agora eu vou entrar na outra igreja, eles chamam de igreja. Por quê, irmão? Porque lá a doutrina lá é mais light. Na onde eu estava não podia fazer isso, mas lá onde eu vou agora pode. Você entendeu? Porque de tantas denominações? Aí o que acontece? Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo. Olha só a decisão da Assembleia. A um acordo, escolher alguns irmãos e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. O mesmo que a decisão que foi tomada. E qual foi essa decisão? Versículo 28. Sobre a circuncisão. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, presta bem atenção, não vos impor mais encargo algum. Ou seja, a partir dali, circuncisão já era. Era encargo da lei. Como eles estavam em nova aliança, aquilo tinha que acabar. Como eles estavam nova, as coisas velhas tinham que acabar. E circuncisão era uma das coisas, uma das regras da lei, que agora já não tem mais validade. Não vamos mais impor encargo algum, a não ser essas coisas necessárias. Preste bem atenção. O que para eles ainda era necessário? Circuncisão não valia mais, mas essas aqui valiam. Qual? Que vocês abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição. Vocês fazeis bem se vos guardaste dessas coisas. Bem vos vá. Essa foi a decisão. Mas essa decisão, ela foi completa? Claro que não. Tem coisas aqui que eles baniram na nova aliança. Mas tem outras coisas da lei que ainda permaneceu. Que só definitivamente acabou no juízo. Do juízo para cá, deveria ser extinta de uma vez por todas. Mas nós estamos há 2000 anos depois da cruz. Mas as religiões, as denominações, ainda escravizam as pessoas, impondo regras da lei. Se eles estudassem Atos 15. Se os líderes religiosos começassem a entender isso aqui e a ensinar para os seus membros. Então, queridos, eles bateram o martelo, sabe? Eles bateram o martelo e decidiram que os novos cristãos não precisariam passar pela circuncisão. Você entendeu, querido? Quanto é importante conhecer e entender o real alicerce da sua fé, ou da nossa fé.
Então, não estranhe a nossa fala. Não estranhe, não. Quando nós falamos do que realmente estamos estudando a fundo, não critique, não estranhe a nossa fala, não. É porque nós queremos conhecer para ensinar. É só isso. Tá bom, meu querido? Esse é o estudo que eu queria trazer hoje para você e graças ao Eterno ele permitiu. Tá bom? Que nós possamos continuar crescendo em graça para que nós possamos chegar realmente a um patamar onde nós viemos a parar um pouco de criticar os outros, né? Essa briga, né? Essa confusão aí que está tendo no meio de alguns, né? Eu acredito que nós deveríamos focar mais somente no estudo da palavra. Deixar as picuinhas de lado, né? Porque picuinha não leva a nada. Cada um tem seu entendimento e vai permanecer assim eu acho que para sempre. Não gosto da palavra, do verbo achar, que dizem que achar é a mãe de todos os erros, né? Então, eu acredito que nunca vai acabar, não. Era assim antes da cruz, continuou depois da cruz, e depois do juízo, nós estamos há 2.000 anos depois do juízo, continua. Isso vai sempre existir. Um abraço, meu querido. Uma boa noite para todos nós e que tenhamos uma boa semana. Uma coisa que eu queria dizer, meus queridos, eu estou estudando a possibilidade de fazer vídeo, né, gravar vídeo somente quarta e sábado, porque aí você tem o domingo, os vídeos for gravados no sábado, você passa o dia inteiro, domingo, ouvindo, né, pesquisando, estudando, tá bom? Provavelmente, eu não sei ainda a partir de quando eu vou começar, mas eu vou te avisar com todo respeito a você inscrito, tá? Tá bom? Mas eu tô pensando seriamente que talvez eu vou ter que me deslocar de novo, né? Daqui onde eu estou. E eu não sei, mas a gente vai estudar a possibilidade quarta e sábado. Tá bom, meu querido? Um abraço, nosso irmão Alberto Lírio, e tenha uma boa leitura da palavra do nosso eterno Criador. Amém.